do versículo 11 até 28. Os irmãos acharam? Vou fazer a leitura bíblica. Quem não está com a Bíblia pode acompanhar ali. Mas mantenha a Bíblia aberta durante a exposição. Hebreus 9, versículo 11 diz assim a palavra de Deus: Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram prometidos sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto vive quem o fez. Por isso nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã tingida de escarlate e isopo, e os aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter oferecido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Vamos orar para a gente entender esse texto? Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra. E mais uma vez vemos que o Senhor é um sumo sacerdote que está no céu, no santuário celestial, e nós estamos aqui na terra ainda. Então por isso nós precisamos da Tua intervenção, Jesus. Que agora o Teu Espírito nos ajude a entender a palavra, porque nós acabamos de cantar que nós queremos ser transformados pela Tua palavra. Que seja agora um dia especial no coração de quem entrou aqui, Deus. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, por que existem os contratos? Por que a gente vai alugar uma casa, a gente tem que fazer um contrato? Para que haja o cumprimento das palavras, do acordo. Por exemplo, se você vai comprar um carro e tem que estar ali no contrato, como você vai pagar e como que as duas partes vão ter que cumprir a sua palavra. Imagina se não existisse contratos. Como que seria? Como que a gente ia ter que fazer negócio só entre família? E olhe lá. Não é verdade?
Então os contratos, eles existem para nos manter fiéis. Quem aqui já teve a quebra de um contrato e foi difícil? Difícil, não é? Você ter que entrar na justiça, você requerer os seus direitos. Os contratos, meus irmãos, é para nos mantermos fiéis. E geralmente no contrato se pede o quê? Um fiador. Que isso significa? Se você não paga a sua parte no contrato, alguém vai pagar por isso. Eu até já citei isso aqui, até a Bíblia em Provérbios nos aconselha que não é bom que nós sejamos fiadores, porque você se torna um devedor daquilo também. Meus irmãos, o nosso tema hoje é o pacto da graça. Ali, ó. Deus é um Deus que fez um pacto sempre com o seu povo. Pacto e aliança é a mesma palavra, tá? Igual quando você se casa com alguém, você está em pacto com alguém. Então Deus é um Deus de pacto, é um Deus de palavra. E Deus, ele sempre fez um contrato com os homens. Entre aspas, tá? Eu vou explicar aqui que contrato seria esse. No pacto entre Deus e os homens, Deus entra com a sua parte e os homens entram com a sua parte. Por exemplo, quando Deus falou com Adão, falou para Adão trabalhar, falou para Adão descansar um dia, para Adão ter uma mulher, procriar. Ele poderia comer de todas as aves do jardim, exceto uma. E o contrato de Deus para Adão é: eu vou te abençoar, mas você tem que me obedecer. A quebra do contrato com Deus acarretaria o que para Adão? Você lembra? A morte. Deus falou para Adão: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Deus é tão fiel no seu pacto conosco, que a quebra do nosso pacto com Deus é requerida a morte. E Deus, ele foi fazendo pacto com os homens. Depois a gente vê que Deus chama Abraão, que é o nosso pai na fé. E talvez você nunca leu em Gênesis capítulo 15, quando Deus estabelece um pacto de fato com Abraão. No Velho Testamento, quando você ia fechar um acordo com alguém, algum animal tinha que ser sacrificado, e esse animal era cortado no meio. E as pessoas passavam em meio daquele animal, assim que era o cartório do Velho Testamento. E depois aquele animal era queimado. Qual que era o simbolismo desse pacto, dessa cerimônia? Aquele que quebrar o pacto, morre. E quando Deus faz o pacto com Abraão, diz que Abraão corta os animais, e Deus dá um profundo sono para Abraão, e apenas Deus passa entre os animais queimados. Já mostrando que Deus ia fazer um pacto conosco, e a quebra desse pacto, o próprio Deus, ele ia segurar para si e ser o próprio fiador desse pacto. Deus ia receber o resultado da quebra do pacto entre nós e Ele mesmo. Ele não jogaria nas nossas costas a quebra do pacto por meio do seu povo. Então, meus irmãos, todo homem tem um pacto com Deus. Todo mundo que nasceu tem um pacto com Deus. Existem dois pactos que você pode estar com Deus, duas alianças. Ou é a aliança da graça, ou é a aliança das obras. O que é a aliança das obras? Deus requer de você obediência total. Como nós não conseguimos, nós temos que correr para o pacto da graça, para a aliança da graça. Então os 10 mandamentos, quando Deus dá a lei para Moisés, aqui nós vimos que quando Deus dá a lei para Moisés, diz que Moisés pega o sangue de um animal e ele asperge sobre o livro da lei, ele asperge sobre o povo, ele asperge sobre o tabernáculo, mostrando já que um pacto ele é selado com sangue, que quem quebra o pacto tem que morrer. Então quando Deus faz o pacto com Moisés e dá para o povo de Deus os 10 mandamentos, essa lei do povo de Deus, ele equivale também para todo homem. Deus requer de todo homem que ele seja o único no nosso coração. Não terá outros deuses diante de mim. Deus requer de todo homem, por exemplo, o 5º mandamento é: honre pai e mãe. Deus requer de todo homem o não matarás. Deus requer de todo homem o não dar o falso testemunho. Ou seja, os 10 mandamentos, Deus requer de todo homem, não apenas dos cristãos, daqueles que estão no pacto da graça. Então, meus irmãos, quando alguém quebra algum dos mandamentos de Deus, o que nós merecemos?
A morte. Quando a gente faz um ídolo no nosso coração, a gente adora alguma coisa que não é o próprio Deus, alguma coisa no nosso coração é mais importante do que Deus, nós estamos quebrando um pacto com Deus. Quando há um adultério no casamento, você está quebrando não só um pacto com a sua esposa ou com o seu esposo, mas você está quebrando, na verdade, também um pacto com Deus. Então, se nós olhamos para nós, quando a gente olha a lei de Deus, o que nós merecemos é a morte. Romanos 6, 23, a parte A diz: o salário do pecado é a morte. E todos nós trabalhamos para esse salário, não é verdade? Você trabalha o mês inteiro, você quer receber, não é? O salário do pecado é o único que a gente não quer receber. A gente quer deixar para que a gente nunca receba ele. Se você olhar no versículo 15, a parte B vai dizer isso: que houve uma morte para a remissão dos transgressores que foram cometidos sobre a primeira aliança. Então, na primeira aliança, na velha aliança, Deus ele quis manter comunhão com o seu povo. E para que ninguém morresse instantaneamente, Deus instituiu o sistema de sacrifícios. Ou seja, algum animal ele era morto e aquele sangue do animal era aspergido sobre o povo. Vocês já perceberam o tanto que o livro de Hebreus fala de sangue, irmãos? Tanto que nós vimos aqui sangue aspergido, sangue derramado. Então, quando Deus quis manter a comunhão do seu povo, então ele instituiu o sistema de sacrifícios, simbolizando que aquele que quebra um pacto com Deus tem que morrer. E se um sangue inocente é derramado e jogado sobre aquela pessoa, Deus está aceitando o sacrifício daquele animal para perdão de pecados. Veja comigo no versículo 19. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã tingida de escarlate e isopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, mas também como todo o povo. Então, quando Deus dá a lei para o povo, os 10 mandamentos, Deus sabia que o povo ia quebrar a lei, Deus já ali institui os sacrifícios, o sangue é aspergido, demonstrando o quê? Eu vou perdoar vocês, porque vocês são quebradores do meu pacto. Um sangue inocente seria derramado. Então, meus irmãos, esse livro de Hebreus, nós estamos vendo que é um livro sangrento. É um livro que fala muito de sangue. Nós não lemos, mas do versículo 1 até 10, fala como que era o tabernáculo antigamente. No tabernáculo tinha o santo lugar, onde tinha um candelabro. O templo de Deus, para você ter uma ideia, vamos tentar contextualizar com a igreja. O povão tinha que ficar do lado de fora, e aqui seria o santo lugar, onde vocês estão. E daí tinha o candelabro, que tinha que ficar aceso, e no santo lugar tinha uma mesa com os pães da proposição. E só no Santo dos Santos, que era um local a partir do véu para dentro, era chamado Santo dos Santos, e para dentro do Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, ficava o altar de incenso e ficava o propiciatório, onde era aspergido aquele sangue pelos pecados. Então, na velha aliança, meus irmãos, o povão ficava tudo do lado de fora. Os sacerdotes entravam no Santo dos Santos e o sumo sacerdote entrava no santo lugar uma vez por ano, aonde ficava a mais íntima presença de Deus para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. No capítulo 9, versículo 7, fala do serviço do sumo sacerdote. Veja comigo, capítulo 9, versículo 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Está vendo ali? Ele entra uma vez por ano na presença mais íntima de Deus, para oferecer o sacrifício pelos pecados do povo e pelos pecados dele mesmo. Então Deus estabeleceu, meus irmãos, Ele mesmo, aqueles sacrifícios, mostrando que Ele um dia pagaria pela quebra do pacto do seu povo. O tabernáculo, os levitas, os sacrifícios de animais,
eram cerimônias que precisariam, meus irmãos, de uma reforma. Imagina se hoje fosse assim. Nós tivemos um momento de pedir perdão pelos nossos pecados, lembram? Imagina se hoje fosse da mesma maneira. Porque olha no versículo 10, a parte B vai dizer que era necessária uma reforma. Olha, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Ia chegar um tempo que Deus ia reformar o culto, ia fazer com que o culto fosse diferente, sem sangue, incruento, digamos assim. E esse tempo chegou, meus irmãos, porque nós vemos que na velha aliança com Deus, tudo aquilo era só sombra e símbolos, não resolvia, não mudava o coração do povo. Rituais de purificação não transformam a nossa vida. Práticas religiosas apenas não transformam a nossa vida. No capítulo 9, versículo 9, vai falar isso. Olha, isto é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Na velha aliança as pessoas não eram aperfeiçoadas, porque aqueles rituais não mudavam de fato o coração das pessoas. Foi estabelecido sim por Deus, mas para mostrar que um inocente seria necessário um sacrifício perfeito para perdoar de uma vez por todas o pecado do povo de Deus. Mas então o que Deus faz, meus irmãos? O que Deus faz nesse tempo de reforma? Na nova aliança, Deus ele pega e pensa mais ou menos o seguinte: eu vou colocar todo mundo no Santo dos Santos. Eu vou colocar todo o meu povo no Santo dos Santos. Então ninguém fica de fora demais do templo. E o templo não é nem mais físico. Agora todo crente vai poder chegar na mais íntima presença de Deus. E é através dessa íntima presença de Deus é que nós podemos ter o nosso coração transformado. É isso que Deus decide na nova aliança. Eu vou prover um sacrifício único, perfeito, e um sacrifício não em santuário terreno. Eu vou prover um sacrifício no santuário celestial, único, perfeito para sempre, para que todos os crentes possam entrar de uma vez por todas no Santo dos Santos. Porque a velha aliança não transformava o coração das pessoas. Eu tive uma experiência essa semana com um dos meus filhos, para vocês entenderem essa relação da velha e a nova aliança. Eu coloquei uma regra lá em casa, para os meninos, que eles só podem ver televisão de manhã, depois que lê a Bíblia. Daí estava até funcionando bem, né? Daí teve um dia que o Kaique falou assim: eu não vou ler hoje. Daí ele falou assim: então você não vai ver televisão. Daí ele falou assim: então eu não vou ler nunca mais. Falei: Kaique. Depois fui no carro levando para a escola explicando. Você está vendo o coração na velha aliança? Eu leio a Bíblia, eu faço alguma coisa para Deus, para eu ter algum benefício. Falei: Kaique, a gente tem que ler a Bíblia para poder conhecer a Deus, porque é a palavra de Deus. A gente tem que ler, não porque vai ver televisão, é porque a palavra de Deus é viva, ela muda a nossa vida. Daí ele: é isso? Então amanhã eu vou ler então. Porque o coração da gente naturalmente, ele vem da velha aliança. A gente pensa que vai fazer alguma coisa para merecer alguma coisa de Deus. E daí a gente faz mecanicamente e não de todo o coração. Então na velha aliança Deus fala: eu vou ter que fazer uma reforma. Não porque o plano de Deus deu errado na velha aliança. É porque Deus quis que naquele tempo fosse assim, preparando o coração do seu povo para a chegada de Jesus. Mas na nova aliança, todo mundo entra no Santo dos Santos. Porque nós temos um único sumo sacerdote. Em Hebreus fala que ele é Jesus. E na nova aliança, nós falamos a semana passada, todos os crentes são sacerdotes. Todos os crentes podem ministrar na mais íntima presença de Deus. Porque, meus irmãos, teve um sacrifício perfeito. Se você olhar para comigo no versículo 11, diz o seguinte: quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados,
mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Jesus, ele oferece um sacrifício perfeito no local exato, porque diz que Jesus, ele não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas ele entrou pelo seu próprio sangue no santuário celestial. Então, quando Jesus derrama o seu sangue na terra, ele está purificando o santuário celestial, para que nós possamos, mesmo pecadores, ter acesso à mais íntima presença de Deus, por causa do sacrifício único e perfeito do Cordeiro de Deus. Diz que o sacrifício de Jesus, no versículo 13, ele é melhor. Veja comigo. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então o sacrifício de Jesus é muito melhor do que aquilo que era oferecido para perdão de pecados no Velho Testamento, na Velha Aliança. Porque ele oferece a si mesmo como alguém que não tem defeito. Porque Jesus fez isso pelo Espírito Santo, pelo Espírito Eterno. Ele a si mesmo se ofereceu por nós, para perdoar os nossos pecados. E diferente da Velha Aliança, diz o versículo 14, que ele vai purificar a nossa consciência das obras mortas. O que significa isso? Quando nós entendemos e cremos no que Jesus fez, eu sou perdoado por Deus, mas eu também é tirado de mim o sentimento de culpa. Porque diz que ele purifica agora a nossa consciência das obras mortas. Quais obras mortas? Dos nossos pecados que nos levam à morte, da nossa quebra da aliança com Deus, nas quais nós merecemos a morte. Quando nós cremos no que Jesus fez por nós, ele não só perdoa os nossos pecados, mas tira também o sentimento de culpa. A gente estava falando e orando pelo aborto mais cedo, né? Uma vez eu vi um testemunho de uma mulher, eu contei aqui hoje cedo, que ela com depressão, com muitos problemas, e ela só conseguiu de fato ter a sua culpa retirada por ter abortado um dos seus filhos, quando ela confessou o seu pecado e pediu perdão. Quando ela conheceu Jesus, ela foi não apenas perdoada pelo seu pecado, mas teve a sua consciência limpa pela ação do Espírito Santo, que faz isso na vida do pecador. Então não sei, meus irmãos, se você tem uma consciência de culpa ainda, de pecados que, como eu falei a semana passada, que talvez Deus já esqueceu. Porque nós vimos no capítulo 8, que Deus promete no versículo 12, que Ele não nos lembrará dos nossos pecados, uma vez confessados, uma vez abandonados. Ou seja, nós não somos apenas perdoados por Deus, mas também o sentimento de culpa que nós temos, por causa da quebra do nosso pacto com Deus, Ele tira de nós, na nova aliança. Então o sacrifício de Jesus, meus irmãos, ele é para nos levar a servir a Deus, vai dizer isso no versículo 14. Ou seja, nós podemos servir a Deus, não por causa da nossa justiça própria, não por causa porque há algo de bom em nós, mas porque Ele ofereceu um sacrifício perfeito para nos perdoar de uma vez por todas. É interessante que eu fiz uma introdução falando de contrato, e nós vamos ver aqui agora que a nossa relação com Deus, ela é de fato como se fosse um contrato. Porque no versículo 16 e 17, vai dizer que o Espírito Santo vai usar aqui a figura de um testamento. O que é um testamento? Alguém está vivo, seus pais, eles fazem um testamento, eles escrevem para você os bens que eles vão deixar para você. Mas você não pode requerer os bens do seu pai com ele vivo, né? Não tem jeito, né? Então o escritor bíblico vai nos dizer que para que um testamento seja confirmado, o testador, o doador, ele tem que morrer antes, para que depois você tenha direito de adquirir o que você vai herdar. Então aqui ele usa essa figura de contrato, mostrando que para que nós herdássemos as promessas de Deus, alguém tinha que morrer. O doador da vida, o doador de todas as bênçãos de Deus para nós tinha que morrer. Quem é ele? Jesus. Uma morte substitutiva tinha que acontecer.
Jesus morre. E daí, quando ele morre e ressuscita, nós, os herdeiros, temos direito agora às promessas, ao perdão daquilo que Jesus fez por nós. E quais as implicações de tudo isso, meus irmãos? Quais as implicações de Jesus oferecer a si mesmo no santuário celestial por nós? A principal implicação é que nós temos uma aliança eterna com Deus. Repito, você, a igreja, tem uma aliança eterna com Deus. Veja o versículo 15. A parte A diz: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. O nosso pacto com Deus, ele é um pacto eterno. Deus resolveu a nossa quebra do contrato com Ele. Como que Deus resolveu a nossa quebra no contrato com Ele? Ele mesmo sofrendo o dano, a morte pela nossa quebra do contrato. Vocês entenderam? Como que Deus resolve a nossa quebra do contrato que nós temos com Ele? Que nós merecíamos a morte. Deus resolve Ele mesmo sofrendo o dano da quebra do nosso contrato com Deus. Jesus vem para morrer por nós, se tornando, como diz no capítulo 7, versículo 22, o fiador da nova aliança. Por isso, meus irmãos, que nós temos uma aliança eterna com Deus. Por isso que no santuário celestial eu já posso ir para lá. Por isso que nós não precisamos ter medo da morte. Se você está em Cristo, se você tem um pacto com Deus, onde Jesus é o seu fiador, eu sei que você não quer não, mas você pode morrer em paz. A sua alma está purificada para ir para o santuário celestial. Olha o versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então o santuário terreno, que os homens ofereciam sacrifícios, era como se fosse uma figura do verdadeiro santuário nos céus. E aquilo que acontecia na terra era uma figura, uma sombra do que Jesus fez, purificando a gente para que nós possamos entrar no santuário celeste. Porque diz, meus irmãos, que Jesus entrou lá para comparecer agora por nós diante de Deus. Então Jesus está agora no santuário celestial como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, porque Ele purificou a nossa alma, a nossa vida, para que nós possamos ir para o santuário celestial. Então, se um crente morre em Cristo, é aquilo que Paulo disse: para mim o viver, Cristo. Porque ele vai falar, meus irmãos, que para ele prefere morrer e estar com Cristo, porque é muito melhor. Por que Paulo fala isso? Porque ele sabe, se ele morre, ele vai estar para sempre com Deus. Então por isso que ele tem a ousadia de falar: para mim morrer é melhor. Porque se ele morre, ele está com Cristo. Paulo e nós, que temos uma aliança eterna com Deus, se morremos, estamos com Cristo, estamos com Deus para sempre. Nós temos que falar mais sobre isso, irmãos, porque parece que a morte ela nos assusta muito, né? As más notícias às vezes nos assustam tanto, mas não, aquele que tem uma aliança com Deus, a morte é só a chegada em casa da alma. O corpo sim, ainda está nessa terra, aguardando a ressurreição do corpo, para de uma vez por todas, alma e corpo para sempre estarão na presença de Deus. Mas a alma do crente já descansa do santuário celestial. A alma do crente já está diante de Deus, porque Jesus purificou o santuário celestial, para que nós possamos entrar lá. Amém? Meus irmãos, então se eu tenho uma aliança com Deus,
As bênçãos não são apenas para o final dessa vida. As bênçãos são também para essa vida. Porque se eu posso agora ter intimidade com Deus, se eu posso agora entrar no Santo dos Santos, eu posso agora ter o meu coração transformado. Semana passada nós falamos que uma das bênçãos da nova aliança é que Deus ia colocar a lei dele aonde? Quem lembra? Aonde? Que Deus ia colocar a lei dele. Lembra não? Dentro do nosso coração, irmãos. Deus fala, eu vou colocar a minha lei no coração do meu povo. Eu vou inscrever a minha lei na mente do meu povo. Então, por causa do que Jesus fez por nós, hoje em vida, nós podemos ter o nosso coração transformado. Eu quero que você volte no capítulo 8 para você lembrar. Capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, na promessa da nova aliança, é que Deus ia colocar a lei dele no nosso coração, e escrever a lei dele na nossa mente. Ou seja, na nova aliança eu posso ter a minha vida transformada por Deus. Eu posso desfrutar de tudo isso. Quero fazer alguns alertas importantes, para a gente já caminhar para a conclusão. Se Cristo morreu de uma vez por todas pelos meus pecados, eu não tenho que tentar repetir esse sacrifício. Qualquer cerimônia de sacrifício pelos nossos pecados, elas são erradas e não têm que ser feitas. E todos os homens, meus irmãos, um dia darão contas da quebra do contrato com Deus. O versículo 27 vem nos falar isso. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse versículo já nos fala que não existe reencarnação. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então reencarnação não existe. Não existe purgatório. Aqui nós vemos que não há um local que eu possa ir para tentar ainda pagar a minha quebra da lei de Deus. Um dia todos os homens vão estar diante de Deus e ter que responder pela quebra do contrato. A grande diferença é que nós podemos entrar nesse juízo com o fiador ou sem o fiador. Está entendendo? Se você entra com o fiador, você será absolvido. Por quê? A sua quebra do contrato, Jesus já pagou por ela. Mas se você entra nesse dia do juízo, depois da morte, sem o fiador, você terá que dar conta da sua quebra do contrato com Deus. E esse texto também nos mostra, meus irmãos, o versículo 28, que assim como Jesus se ofereceu uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, Ele aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas a segunda vez Ele vem para salvar aqueles que esperam por Ele. Então, meus irmãos, nós vimos aqui hoje que tudo o que acontecia na velha aliança, tudo o que acontecia no tabernáculo terreno, e depois que ficou conhecido como o templo construído por Salomão, eram cerimônias que apenas apontavam para aquilo que Jesus faria um dia. Quando Jesus chega, o tempo de reforma do culto chegou. Nós vimos que, por causa da nossa quebra do contrato com Deus, Deus requeria a morte. Então, para que nós possamos ter a salvação, Deus nos amou tanto que Ele oferece o seu próprio Filho para morrer por nós, para ser o nosso fiador. Então hoje, meus irmãos, você vai embora daqui agora mesmo.
Se você está em aliança com Deus por meio de Jesus, você pode ir embora em paz. Eu não sei essa semana como é que vai ser a sua semana. Eu rogo bênção sobre você, que seja uma boa semana. Mas se acontecer coisas ruins, você pode saber que está em paz, porque todo cristão tem uma aliança eterna com Deus. Aconteça o que acontecer com a gente, nós estamos nas mãos de Deus. Mesmo que nós não somos fiéis, a gente não quer ser infiel a Deus, mas a gente sabe que nós temos um fiador que é totalmente fiel nesse nosso pacto, nesse nosso contrato com Deus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele o nosso amor e o nosso serviço. Jesus tem que ser o motivo da nossa existência, por aquilo que Ele fez por nós. Então você pode ir embora em paz. E quanto a nós, qual foi o propósito de tudo isso? Por que Deus apenas não nos puniu pela quebra do pacto com Ele, do contrato? Por quê? Porque Deus nos amou. Porque Deus quis que Ele fosse glorificado através desse serviço. Porque Deus quis que nós o servimos. No final do versículo 14, fala que o objetivo de Jesus morrer foi para que nós possamos servir ao Deus vivo. Então, meus irmãos, o objetivo da sua vida, que foi resgatado por Deus, é servir a esse Deus que te resgatou. É oferecer agora os seus esforços, oferecer a sua vida para servir esse Deus que te amou, que morreu na cruz pelos seus pecados. E você ainda que não entregou sua vida para Jesus, creia e se arrependa hoje. Abrace o fiador da nova aliança hoje. Porque nesse contrato que você tem com Deus, esse contrato tem que estar manchado com sangue. Esse contrato tem que estar manchado com o sangue de Jesus. Senão no dia do juízo, você sem o fiador, terá que dar conta pela quebra da aliança que você quebrou. Por isso, não passe dessa vida sem entregar a sua vida ao fiador da nova aliança. A crer nele e a se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para servi-lo. Não passe dessa vida sem esse contrato assinado com o sangue de Jesus. E aqui nós vimos, meus irmãos, que esse capítulo deixa para nós muito claro que somente Jesus salva. Somente Cristo salva. Nós temos que sair daqui com essa repetição na nossa cabeça. Isso é básico para nós, não é? Mas a fé cristã, todo domingo nós temos que ser lembrados do básico, porque nós somos fáceis de esquecer. O objetivo da gente vir ao culto todo domingo é ser lembrado do básico. Jesus salva pecadores. Só Cristo salva. Só Ele é o único sacrifício perfeito. Só Ele paga a minha quebra do contrato com Deus. E que alegria, meus irmãos, ir embora, sabendo que nós temos uma aliança eterna com Deus, assinada pelo sangue de Jesus. Amém. Então eu quero te encorajar a servir ao Deus vivo, porque esse é o objetivo, é o resultado de todo crente entrar no Santo dos Santos. E alerte as pessoas que estão sem o fiador, porque nós não sabemos o dia da morte delas. Alerte as pessoas. Leia o versículo 27 com elas, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Use essa analogia que eu fiz aqui do contrato de Jesus como fiador para evangelizar. Porque todos os homens um dia vão ter que responder da quebra do contrato. E graças a Deus que Jesus resolveu o nosso problema. Agora nós queremos o quê? Servi-lo com todas as nossas forças, por aquilo que Ele fez por nós. Que o sangue de animais não era suficiente, mas o sangue dele perfeito, de uma vez por todas, foi derramado e purifica o crente de todo pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça para a gente orar.
Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, porque a gente vai cantar uma música que fala sobre isso.